Olá pessoal, voltamos com o terceiro bloco falando sobre recursos no processo penal. No bloco anterior a gente começou a estudar os recursos em espécie, iniciando pelo recurso em sentido estrito, também conhecido como RESE ou RSE. Nós vamos agora, nesse bloco, trabalhar a análise do artigo 581 do Código de Processo Penal, que exatamente traz um rol taxativo de hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Primeiramente, artigo 581, inciso 1. Caberá recurso em sentido estrito quando não for recebido, ou melhor, for rejeitada a peça acusatória, que pode ser uma denúncia, se a ação penal for pública, ou uma queixa-crime, se estivermos diante de uma ação penal de natureza privada. Então, quando a acusação oferece a peça acusatória para dar início à ação penal, de duas uma, ou o magistrado vai receber a peça acusatória, ou irá rejeitá-la. Quando ele recebe a peça acusatória, não cabe recurso. O que a defesa pode fazer na hipótese de recebimento da denúncia ou da queixa-crime? Ingressar com uma ação de habeas corpus trancativo. O habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional. Então, a defesa pode ingressar com HC na modalidade trancativo, visando a extinção do processo, por entender que não havia justa causa, não estavam presentes os pressupostos para o recebimento da queixa ou da denúncia. Mas se o juiz rejeitar a peça acusatória, em regra, cabe o recurso em sentido estrito. Por que eu disse em regra? Porque há exceção. Em alguns procedimentos, nessa hipótese de rejeição da peça acusatória, caberá o recurso de apelação. É o que ocorre, por exemplo, no procedimento dos juizados especiais criminais previsto na Lei 9.099 de 95, especificamente o artigo 82 da lei. Então, tirando essas exceções, em regra, da rejeição da peça acusatória, caberá o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. E aí, eu coloquei aqui, primeiramente, uma observação a respeito da súmula 707 do STF e 709 do STF. 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra as razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, quando o juiz rejeita a peça acusatória e a acusação ingressa com recurso de distrito, é indispensável gerar nulidade se não for feita a intimação da parte adversos para apresentar as contra-razões. É bem verdade que uma vez que ele rejeita a peça acusatória, o réu, o possível réu, aquele que está sendo denunciado, ou, no caso da queixa-crime, o querelado, ele não tem ciência de que está se iniciando uma ação penal contra ele. Então, se ele não for intimado para apresentar as contra-razões no recurso distrito, nesse caso, ele não tem como saber, porque ao rejeitar a peça acusatória significa que o juiz não determinou a citação do réu ou do querelado. Então, é preciso que ele seja intimado para, no prazo legal, apresentar as contra-razões ao recurso em sentido estrito da acusação. Se não ocorrer, de acordo com a súmula 707 do STF, isso vai gerar uma nulidade. Súmula 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Isso aqui é importante por questões até de interrupção de prazo prescricional. Lá no Código Penal, no artigo 117, nós vamos encontrar causas interruptivas da prescrição.
dentre elas o recebimento da peça acusatória. Então, se o juiz rejeitou a peça acusatória, a acusação ingressou com recurso de distrito. 2 anos depois, o rese é julgado e o recurso é provido e, por consequência, entende-se que a peça acusatória tem que ser recebida e não rejeitada. Qual é a data que vai ser significativa para caracterizar o recebimento e, por consequência, determinar a interrupção do prazo prescricional? De acordo com o STF, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Então, seria a data do acórdão, ok? Além dessas 2 súmulas, essa observação aqui dos juizados especiais, eu já passei para vocês, que é hipótese de apelação e não de rese, a rejeição da peça acusatória. Artigo 581, inciso 2. Então, em relação ao inciso 1, era isso que eu queria conversar com vocês, a respeito da súmula e da exceção na Lei 9.099 de 95. Artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Caberá rese pela incompetência do juízo. Essa hipótese de incompetência do juízo também será válida para a hipótese de desclassificação na primeira fase dos crimes dolosos contra a vida. No procedimento do Tribunal do Júri, que é um procedimento bifásico, no final da primeira fase, o juiz vai decidir. Voltando agora, o juiz, então, irá determinar se o réu será pronunciado ou não. Então, ao final da primeira fase, o juiz decide pela absolvição sumária, pela impronúncia, pela pronúncia, ou ele desclassifica, altera a tipificação contida na peça acusatória. E aí, dessa decisão de desclassificação, questiona-se qual seria o recurso cabível. E o entendimento é que, quando ele desclassifica para um crime que não é da competência do Tribunal do Júri, por exemplo, de homicídio doloso para culposo, de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, nesses casos, o que vai acontecer? Ao desclassificar, ele estará dizendo que ele não é o juízo competente. E aí cabe o rese quando o juiz se declara incompetente. Então, de certa forma, aqui no inciso 2, nós também teremos a possibilidade do rese para a desclassificação quando acontecer no final da primeira fase do procedimento. Então, desclassificou no final da primeira fase, apesar de não estar expresso no 581 que caberia o rese, por inteligência dos artigos que tratam da desclassificação, quando for uma desclassificação própria que gere a alteração da competência, caberá o rese com fundamento no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Artigo 581, inciso 3. Também caberá o rese da decisão que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição, e refere-se à litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, sendo irrecorríveis as decisões que rejeitam tais exceções. Então, nós temos as exceções previstas no artigo 95, lá do Código de Processo Penal. Dentre elas, nós temos a de suspeição, a de litispendência, a de ilegitimidade de parte, a de coisa julgada. Nesses casos, não caberia o rese, por entender que essas hipóteses são hipóteses de exceção que são irrecorríveis. Nas outras hipóteses de exceção, aí sim, a gente vai ingressar com recurso de distrito com fundamento no artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal. Próximo slide, continuando. Artigo 581, inciso 4. Decisão que pronunciar o réu
pois, se tratar de impronúncia, caberá apelação, artigo 416 do CPP. A pronúncia, ela não tem natureza jurídica de sentença. Ela é uma decisão interlocutória. Mas ela tem a natureza mista no sentido de que ela põe termo à primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, mas dá início a uma segunda fase do procedimento. Por isso que é uma decisão interlocutória, ela não põe termo ao processo como uma sentença, mas ela é de natureza mista porque, apesar de não pôr termo ao processo, ela põe termo à primeira fase, mas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Então, da pronúncia não cabe apelação, e sim o rese, que na verdade, como nós vimos no bloco anterior, é efetivamente um recurso que vai se direcionar, em regra, para decisões interlocutórias. Então, nada mais coerente do que a pronúncia ser passível de recurso de distrito. Já no caso da impronúncia, que é quando o juiz entende que não há indícios, suficiente autoria ou comprovação de materialidade para pronunciar o réu, na impronúncia, o processo se extingue, ainda que sem julgamento do mérito. Então, nós temos na impronúncia uma sentença que põe termo ao processo. Obviamente que se surgirem provas novas, dar-se-á início a uma nova ação penal, mas aquela efetivamente está extinta. Não se desarquivaria aquela ação. Então, a impronúncia tem natureza de sentença, por isso que ela é passível de apelação, conforme determina o artigo 416 do Código de Processo Penal. Artigo 581, inciso 5. Caberá rese da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Então, em todas essas hipóteses, a gente vai ter a possibilidade do recurso em sentido estrito. Nada impede o habeas corpus, tá? Mas o habeas corpus, ele não é um recurso, ele é uma ação autônoma de impugnação. Então, se a parte requer a liberdade provisória e o juiz nega, ela teria a opção de recorrer em sentido estrito. Mas nada impediria que ela ingressasse com uma ação de habeas corpus. Só que são títulos diversos. O habeas corpus é uma ação e o rese é um recurso. Artigo 581, inciso 6, da absolvição sumária. Esse inciso 6, ele está atualmente revogado pela Lei 11.689/08. Da absolvição sumária, não cabe mais o rese, por motivos óbvios. Quando se absolve sumariamente, põe-se termo ao processo. Então, a absolvição sumária ela é uma sentença. Em razão disso, o recurso adequado é a apelação, e não o recurso em distrito, que é utilizado efetivamente para decisões interlocutórias ou decisões que não são passíveis de apelação. Acontece que o CPP ele diz, no artigo 416, que na absolvição sumária, no caso do Tribunal do Júri, caberá a apelação. Então, vocês podem riscar o inciso 6 e fazer remissão ao 416 do Código de Processo Penal. Artigo 581, inciso 7. Da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. O quebramento da fiança, o perdimento da fiança, são hipóteses que a gente vai trabalhar quando trabalharmos a prisão cautelar, as prisões processuais. Mas, de qualquer forma, acontecendo um desses dois fenômenos, caberá para aquele que se sentiu prejudicado com o quebramento ou com o perdimento da fiança, o recurso em sentido estrito. Continuando. 581, inciso 8. Caberá rés da decisão que decretar prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Em confronto com o artigo 3974,
que prevê apelação no caso de absolvição sumária, se extinta a punibilidade. O 397 traz hipóteses de absolvição sumária, mas que não se confunde com o 415, porque o 415 é específico para o procedimento tribunal do júri. O 397 é aplicado no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, e há divergência se ele poderia ser aplicado em outros procedimentos. Mas quando o artigo 581, inciso 8 diz que caberá reze da decisão que decretar prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, isso vai de frente ao 3974, que prevê apelação no caso de absolvição sumária se extinta a punibilidade. Então, a divergência, se houve ou não revogação desse inciso 8, ela é notória. Tá? Existe essa discussão, em razão do 397, inciso 4, se o inciso 8 teria sido ou não implicitamente, tacitamente revogado. Nesse caso específico, diante das diversas correntes doutrinárias, a doutrina entende que prevalece o artigo 581, inciso 8. Então, o posicionamento que prevalece é pela manutenção do inciso 8. Então, nesses casos, não havendo absolvição sumária do 397, extinta a punibilidade, seja pela prescrição por qualquer outro motivo elencado no artigo 107 do Código Penal ou na parte especial em leis especiais, caberá o recurso em sentido estrito. Inciso 9. Caberá o reze da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, a priori, decretando ou negando o pedido, caberá o recurso em sentido estrito com fundamento, respectivamente, nos incisos 8 e 9 do 581 do CPP. Inciso 10. Da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Então, lá atrás a gente viu o reze quando o juiz nega o pedido da parte de liberdade provisória. E aí caberia o reze e nada impediria a possibilidade de uma ação de habeas corpus. Na ação de habeas corpus, se for negado o pedido, aí nós temos o recurso ordinário constitucional e temos a possibilidade do recurso em sentido estrito. Vai depender de quem negou a ordem, ok? Inciso 14. Por que eu pulei os incisos 11 e 12, né? Do 10 eu fui direto por 13, porque os incisos 11 e 12, eles não têm mais aplicabilidade. Eu nem coloquei aqui nos slides, mas efetivamente vocês podem ignorar esses dois incisos. O inciso 13, quando anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, também caberá o recurso distrito. Inciso 14, decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral. Nesse caso, o prazo de interposição do réis é de 20 dias. E a competência para julgar o recurso distrito vai ser do presidente do Tribunal de Justiça. Então, uma exceção àquele prazo que nós vimos no primeiro bloco de 5 dias para interposição do recurso em sentido estrito. 581, inciso 15, da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta. A apelação, ela poderá ser deserta, por exemplo, no caso de ausência de pagamento de custas, quando há custas no recurso, tá bom? Porque nem sempre vai ser exigido o pagamento de custas para apelação. No caso do processo penal, com exceção da ação penal privada, na ação penal pública, não há pagamento de custos no recurso de apelação. E denegar a apelação quando se entende que não estão presentes os pressupostos para a sua interposição. Inciso 16, quando o juiz ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Por exemplo, o sujeito está sendo acusado do crime de bigamia
Entretanto, ele alega que há uma ação anulatória de um dos casamentos correndo em curso numa vara civil. Nesse momento, o juiz ele vai determinar a suspensão do processo para aguardar a decisão no cível se anula ou não um dos casamentos. Porque no momento em que um dos casamentos é anulado, a conduta de bigamia se torna atípica. Ao suspender o processo para aguardar o julgamento dessa ação anulatória de casamento no cível, é possível que a parte que se sentir prejudicada com a suspensão do processo, que no caso efetivamente seria obviamente a acusação, cabe o recurso em sentido estrito. Inciso 18, da decisão do incidente de falsidade. Também pulei o inciso 17, depois eu vou explicar por quê, inciso 18, da decisão do incidente de falsidade. Então, alguma das partes alegou alguma falsidade documental, enfim, e aí foi instaurado um incidente de falsidade, e aí a parte que se sentir prejudicada com a instauração do incidente pode recorrer em sentido estrito. 19, das decisões que decretar meio de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Muito cuidado, por quê? Primeiramente, decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado é algo que só será possível quando ocorrer durante a execução um mal que a gente chama de doença mental superveniente. Na verdade, nesses casos, há uma discussão se o juiz da execução estaria decretando uma medida de segurança. Por quê? Porque o artigo 41 do Código Penal diz que se o preso, aquele que está sob a custódia do Estado, que está cumprindo a sua pena privativa de liberdade, tiver uma doença mental posterior ao trânsito em julgado, ou seja, já na fase de execução da pena, ele será transferido para um hospital de custódia para tratamento. Isso não quer dizer necessariamente que houve decretação de medida de segurança, tá? O que acontece é que o preso ele precisa ser tratado, ele está sob a custódia do Estado e a doença mental surgiu durante esse período de execução da pena. Então o Estado não pode fechar os olhos e deixar aquele sujeito a Deus dará. Então ele vai transferir para um tratamento no hospital de custódia, ok? Isso não quer dizer efetivamente que houve uma decretação de uma medida de segurança. Uma outra questão importante essa decisão ela vai ser tomada pelo juízo da execução. E aí todas as hipóteses que nós pulamos, por revogação, ou pulamos porque não tem o cabimento rese, são hipóteses em que cabe outro recurso. Se você observar o artigo 197 da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que é a lei número 7.210 de 1984, você vai ver que das decisões do juízo da execução caberá agravo. Artigo 197 da LEP. Então o recurso é o agravo que a gente chama de agravo em execução, para diferenciar dos demais agravos, agravo de instrumento, processo civil, o agravo regimental, etc. Então a gente chama o agravo do 197 da LEP de agravo em execução. Então todas as decisões do juiz de execução são passíveis de agravo em execução e não de recurso em sentido estrito. Entretanto, a LEP é da década de 80 e o artigo 581 do CPP é originário da década de 30. Desta forma, quando veio a LEP, todos os incisos do artigo 581 que tratam de decisões proferidas pelo juiz da execução foram tacitamente revogados. Então, se você visualizar no artigo 581 um inciso que diga respeito a uma decisão que deve ser tomada pelo juiz da execução, o recurso não é o rese, é o agravo em execução. E aí você pode até riscar e fazer remissão ao artigo 197 da LEP. 20,
que impuser meio de segurança por transgressão de outra. Também temos que verificar se isso aconteceu na execução penal, que aí é a grave execução. E mais, também é discutível a possibilidade de se impor meio de segurança para substituir uma outra sanção. A princípio, isso não é mais admitido. 22.